It's okay, Liz. No, it's not. Sean! Still listening to stupid behavior. Me, you busy? Yes. It's a cryptogram, right? Looks Okay then. Hip Zorn Strux. These are all. Look, someone out there sent this message, and I'm gonna be the person to solve it. Fine. ISL. Are you serious? You're not messing with me. Stevenson. Robert Louis Stevenson. Treasure Island, written by Robert Louis Stevenson. Was going fast. Is he a runner? What of his last name? Writing about another island. About 3 different islands. Island because I haven't used the other 2 books. Roquefort Award for code breaking. Yeah, joke all you want. Yeah, I will, when you're gonna be here to listen. Around on ham radio? E Marina acena Dwayne Johnson, o cara mais forte de Hollywood, sentado numa praia paradisíaca no meio do nada, tocando ukulele e cantando What a Wonderful World para um grupo de pessoas completamente desconcertadas ao redor dele. Isso acontece de verdade nesse filme. Não é uma cena pós-créditos cômica, não é um sonho bizarro de algum personagem, não é um erro de edição que escapou na montagem final, é uma cena real, no meio da história, com câmera aberta, iluminação, linda, e Dwayne Johnson dando tudo de si com aquela voz rouca e esse sorriso imenso dele. E essa cena, mais do que qualquer trailer ou sinopse, resume com perfeição tudo o que você precisa saber sobre Viagem 2 menos a ilha. Misteriosa antes de apertar o play. Esse filme é exatamente o que ele escolheu ser. Uma aventura de família completamente despretensiosa, cheia de efeitos especiais coloridos, criaturas gigantes, criaturas minúsculas, ilhas afundando no oceano, montanhas de ouro. E Dwayne Johnson usando abelhas gigantes como se fossem cavalos de corrida. Sim, abelhas gigantes, como cavalos. Ele pula em cima de uma e sai
voando. Isso é Biahem 2, menos A Ilha Misteriosa, lançado em fevereiro de 2012. O filme chegou aos cinemas como sequência direta de Viagem ao Centro da Terra, aquele projeto de 2008, estrelado por Brendan Fraser, que foi um dos primeiros grandes apostadores do renascimento do 3D no cinema comercial. Só que o Fraser não voltou para esta segunda aventura. O Josh Hutcherson voltou. Ele reprisou seu papel de Sean Anderson, o adolescente que no primeiro filme tinha ido literalmente ao centro da Terra com o tio, mas no lugar desse tio louco e aventureiro, Sean ganhou um padrasto musculoso e ex-militar interpretado por Dwayne Johnson. E aí você já consegue imaginar um pouco o tom do que tá por vir. Não é um thriller de aventura, que vai te deixar sem dormir de emoção. Não é o tipo de coisa que vai ganhar Oscar de melhor filme ou fazer críticos de cinema perderem o sono escrevendo análises filosóficas. Na verdade, quando saiu, a recepção crítica foi gelada. 45% no Rotten Tomatoes. Pontuação 41 de 100 no Metacritic. O consenso da crítica no Rotten Tomatoes foi particularmente direto. Agressivamente sem ambição, disseram. Acrescentando que o filme pode emocionar espectadores jovens, mas a maioria dos outros vai achar intenso demais. Para crianças pequenas e entediante demais para adultos. Até o Roger Ebert, que tinha dado 2 estrelas para o primeiro filme, subiu para 2,5 estrelas no segundo. Um elogio modesto que ele formulou da maneira mais honesta possível. Não é um filme bom no sentido usual, mas é jovial e bem-humorado. E Michael Caine e Dwayne Johnson estão entre os atores mais agradáveis que existem. Isso resume bem a divisão que existia. Críticos encolhendo os ombros. Público saindo satisfeito. Porque o que aconteceu nas bilheterias conta uma história completamente diferente. O filme arrecadou 335 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 79 milhões de dólares. 4 vezes o investimento de retorno. Na América do Norte, fez 103 milhões. Internacionalmente, o resultado foi ainda mais expressivo, 231 milhões de dólares, com a China liderando esse bloco com 58 milhões sozinha. A nota do público no CinemaScore foi o que na escala desse sistema de avaliação significa que quem pagou ingresso para assistir saiu de lá contente, independentemente do que qualquer crítico achava. E isso coloca uma pergunta no centro de tudo. Por que um filme que a crítica especializada descartou como entretenimento de segunda linha conseguiu encantar tanta gente ao redor do mundo? Como Humor-amento de 79 milhões se transformou em 335 milhões? E como um projeto que mistura 3 romances clássicos do século XIX, Jules Verne, Robert Louis Stevenson e Jonathan Swift, em uma mesma história, conseguiu funcionar como entretenimento de verão no mundo hiperconectado e exigente de 2012. Essas perguntas têm respostas, e elas são muito mais interessantes do que o filme em si pode sugerir numa primeira olhada. Para começar a entender Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa, você precisa de contexto, porque esse não é um projeto que nasceu de uma visão artística ousada, ou de um diretor chegando para o estúdio com uma história que precisava ser contada a qualquer custo. Não foi assim. Em 2008, Viagem ao Centro da Terra foi um fenômeno inesperado. O filme com Brendan Fraser surfou na primeira onda grande do renascimento do 3D no cinema, menos esse momento que viria a explodir com Avatar em dezembro de 2009, mas que já estava ganhando tração antes disso. O primeiro Viagem custou 60 milhões de dólares e arrecadou 242 milhões no mundo todo. A New Line Cinema e a Walden Media viram os números e fizeram exatamente o que qualquer estúdio faria nessa situação. Encomendaram uma sequência imediatamente. O problema, como muitas vezes acontece em Hollywood,
foi o elenco. Brendan Fraser não quis participar. Os detalhes nunca foram completamente esclarecidos publicamente. Não houve uma declaração oficial de nenhum dos lados explicando o motivo menos, mas o resultado prático foi esse. O protagonista original saiu de cena antes mesmo do roteiro estar pronto. E o estúdio precisava de alguém para ancorar esse novo filme. Alguém com carisma suficiente para carregar uma aventura de família cara e visualmente ambiciosa. A escolha foi Dwayne Johnson. Em 2012, essa escolha já fazia todo sentido comercial. Johnson vinha se consolidando como um dos nomes mais confiáveis para filmes de ação e aventura familiar. Não o maior de Hollywood ainda, em termos de bilheteria isolada. Esse nível máximo viria um pouco depois, com a franquia Velozes e Furiosos menos, mas ele já tinha o físico, a energia e, principalmente, aquele carisma magnético que poucos atores conseguem replicar. Quando Dwayne Johnson está em cena, é difícil não prestar atenção nele. Isso é um dom raro. Ao lado dele, Michael Caine, o Kishore Michael Caine, 2 Oscars, décadas de carreira, um dos atores mais respeitados da história do cinema britânico, estava fazendo nesse tipo de projeto. A resposta é simples. E ele já disse isso em entrevistas várias vezes ao longo da carreira. Ele simplesmente se diverte. Michael Caine tem essa característica maravilhosa de nunca ter se levado muito a sério ao ponto de recusar trabalho que considera menor. Ele fez filmes sombrios e complexos, filmes de arte, filmes de blockbuster e filmes que claramente pagavam bem, e tratou todos com igual profissionalismo. Em Viagem 2 menos a Ilha Misteriosa, ele traz uma leveza genuína para o papel do avô excêntrico e aventureiro, e o resultado é que as cenas entre ele e Dwayne Johnson têm uma química improvável e completamente funcional, e então tem Josh Hutcherson. Aqui existe uma coincidência de calendário que é quase poética. Quando Viagem 2 foi lançado, em fevereiro de 2012, Hutcherson estava a menos de 2 meses do lançamento de Jogos Vorazes, que chegaria aos cinemas em março de 2012, e o tornaria um dos jovens atores mais famosos do planeta da noite para o dia. Então, Viagem 2 menos a Ilha Misteriosa foi, de certa forma, um dos últimos filmes da vida, antes da fama de Ross Hutcherson. Um meme, esse depois, ele seria Peeta Mellark, e o mundo inteiro saberia o nome dele de outra maneira completamente diferente. Completam o elenco Vanessa Hudgens, que vinha do auge de High School Musical e estava em plena transição para papéis mais adultos. E Luiz Guzmán, um ator de caráter veterano, que injeta humor genuíno e timing cômico impecável em cada cena que aparece. É um elenco que, no papel, pode parecer aleatório. Na tela, funciona melhor do que qualquer um esperava. Mas o que une todos esses personagens na tela é a ilha. Não qualquer ilha. A ilha misteriosa do título. E para entender o que essa ilha representa dentro da lógica do filme, você precisa conhecer a proposta criativa que está no centro do roteiro. A ideia de que Jules Verne, Robert Louis Stevenson e Jonathan Swift escreveram cada um sobre o mesmo lugar real, que a Ilha Misteriosa de Verne, a Ilha do Tesouro de Stevenson e a Terra de Lilliput de Swift são, na verdade, a mesma ilha que sobe e afunda no oceano a cada 70 anos. E toda vez que sobe, algum explorador encontra, descreve o que vê de maneira diferente. E o relato vira um livro que dura séculos. É uma ideia genial? Não necessariamente, mas é uma ideia divertida, cheia de energia criativa, com uma imaginação de criança no melhor sentido possível. E o filme abraça essa premissa completamente, sem vergonha e sem ironia. Ele quer ser uma aventura de família espetacular e colorida. E na maior parte do tempo, ele consegue exatamente isso.
como tudo isso virou um projeto real. Com 79 milhões de dólares, filmado no Havaí e nos estúdios da Carolina do Norte, com um elenco de estrelas e lançado globalmente em mais de 3.000 salas de cinema. Essa é a história que começa agora. Em 1874, Jules Verne publicou um romance chamado Elle, La Mystérieuse, A Ilha Misteriosa. Era o terceiro livro de uma trilogia informal que ele havia começado com 20.000 léguas submarinas, em 1870, e que continuou com Capitão Hatteras e algumas obras paralelas. Nesse romance, um grupo de prisioneiros americanos escapa de um campo de detenção durante a Guerra Civil, usando um balão a gás. É arrastado por uma tempestade monstruosa e acaba naufragando em uma ilha desconhecida no Pacífico Sul. Eles sobrevivem, constroem uma civilização improvisada. Descobrem que a ilha tem segredos profundos e misteriosos. E, eventualmente, encontram um homem lendário que vive em isolamento absoluto nos túneis subterrâneos daquela terra. O homem é o Capitão Nemo. E a ilha, como eles descobrirão com o tempo, está viva de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado. É uma obra extraordinária, cheia de inventividade científica, de aventura genuína e de uma melancolia que percorre todo o texto de Verne, essa sensação de que o progresso humano é maravilhoso, mas a natureza é sempre maior e mais poderosa do que qualquer invenção. Verne era um obcecado com ciência e tecnologia, mas nunca foi ingênuo sobre os limites desses campos. A Ilha Misteriosa é, em parte, uma meditação. Sobre isso, o romance de 1874 não tem nada a ver diretamente com o filme de 2012. Isso precisa ficar claro. Não é uma adaptação fiel, nem mesmo uma adaptação infiel. É uma reimaginação radical que pega elementos do livro, o nome, a ideia de uma ilha que afunda, algumas criaturas e paisagens específicas, e os mistura com outras referências literárias numa combinação completamente original do ponto de vista narrativo. Mas entender da onde veio o material de origem é importante porque diz muito sobre como o projeto foi construído e por que a premissa central funciona com crianças. Mesmo sendo completamente absurda do ponto de vista lógico, a ideia de combinar 3 obras clássicas numa mesma ilha partiu de Richard Alten, que escreveu a história original, que serviu de base para o roteiro. Alten tinha trabalhado antes em Lassie e em alguns projetos familiares da Walden Media, a produtora parceira da New Line Cinema, nesse projeto. A Walden Media tinha uma identidade específica nos anos 2000, filmes de família, baseados em literatura clássica, com valores positivos e aventura limpa. Narnia, Inkheart, Charlotte's Web eram todos produtos Walden. A ideia de pegar Jules Verne como espinha dorsal e acrescentar Stephenson e Swift era uma jogada de marketing quase perfeita para esse tipo de produtora. Evoca cultura literária, é imediatamente reconhecível para pais e professores, e ao mesmo tempo libera o roteiro de qualquer obrigação de fidelidade às obras originais, porque a premissa é tão diferente das fontes que ninguém pode reclamar, de traição ao material Brian Gunn e Mark Gunn, irmãos roteiristas que mais tarde trabalhariam em Guardiões da Galáxia. Valium 2 como produtores executivos foram os responsáveis por transformar essa história em roteiro. A tarefa deles era específica: pegar um adolescente americano, um padrasto, que ele não aceita ainda, e uma ilha que existe na interseção entre 3 romances do século XIX, e construir, a partir daí, uma aventura de ação e família com ritmo de blockbuster, 1h e 40 minutos de duração, 3D, grandes sequências de ação, e ao mesmo tempo espaço emocional suficiente para a relação entre Sean e seu padrasto Hank se desenvolver. É um roteiro de engenharia, não de poesia,
não de revelação artística. Os Gunn sabiam exatamente o que estavam construindo, e eles construíram com competência. Cada peça está no lugar certo para funcionar dentro dos parâmetros que o estúdio exigia. Agora, para entender por que Brendan Fraser não voltou, é preciso ser honesto sobre o que se sabe e o que não se sabe. A versão oficial que circulou na imprensa de entretenimento na época é que as negociações com Fraser não chegaram a acordo. Houve divergências sobre salário, sobre a direção criativa do projeto, sobre como o personagem Trevor Anderson, o tio de Sean, seria reposicionado numa história que naturalmente muda de escala em relação ao primeiro filme, o que, exatamente, cada lado queria, e não conseguiu. Nunca foi detalhado publicamente, de maneira definitiva. Fraser não deu entrevistas extensas sobre o assunto naquele período. E o estúdio não quis criar uma polêmica onde não precisava haver uma. O resultado prático é que Sean Anderson viajou à famosa ilha sem o tio. Em vez disso, a história foi reescrita para introduzir Hank, o padrasto, que Sean não gosta muito no começo, um ex-militar da Marinha americana que tenta construir uma conexão com o filho que não é biologicamente seu. É um dos dispositivos dramáticos mais usados em filmes de família, e os Gunn não tentam fazer nada surpreendente com ele, mas funciona porque Dwayne Johnson tem carisma suficiente para tornar qualquer clichê palatável e Ross Hutcherson tem uma sinceridade natural como ator que impede a relação dos dois de parecer totalmente mecânica. Que é interessante, de um ponto de vista de desenvolvimento criativo, é como o filme usa as três fontes literárias de maneira diferente. Jules Verne é a espinha dorsal menos a ilha, e seu nome vem diretamente de A Ilha Misteriosa. E a ideia de que ela sobe do oceano e pode afundar novamente está no romance, ainda que com circunstâncias completamente diferentes. Robert Louis Stevenson entra pelo mapa. A Ilha do Tesouro de Stevenson é literalmente usada como localização de um tesouro físico que os personagens buscam menos, e o neto de Stevenson aparece como personagem secundário na ficção do filme. Um homem que mora na ilha e guarda seus segredos há décadas. Jonathan Swift contribui com a escala. Gulliver's Travels inventou Lilliput, onde tudo era minúsculo, e Brobding Egg, onde tudo era gigantesco. Viagem 2 menos, A Ilha Misteriosa brinca com essa ideia de escala invertida. Na Ilha Misteriosa, os animais pequenos são gigantes, menos abelhas do tamanho de cavalos, pássaros do tamanho de aviões, e os animais grandes são minúsculos. Elefantes do tamanho de gatos. É completamente sem sentido científico, mas é visualmente espetacular e funciona perfeitamente como elemento de aventura para o público infantil. Essa combinação de fontes também cumpre uma função de marketing que o estúdio claramente planejou. Quando o avô Alexander, personagem de Michael Caine, explica ao Sean que Verne, Stevenson e Swift escreveram sobre o mesmo lugar, o roteiro está, essencialmente, dizendo ao público: olha quanta literatura clássica está nessa história. Mesmo que você não tenha lido nenhum desses livros, o nome Jules Verne carrega um peso cultural imediato. As 20.000 léguas, a volta ao mundo em 80 dias. Viagem ao centro da Terra, menos são obras que fazem parte do imaginário coletivo, mesmo de quem nunca abriu uma página de ficção científica na vida. Ilha do Tesouro é um título que qualquer adulto reconhece. Usar esses nomes como âncoras é uma estratégia de legitimação cultural que muitos blockbusters de família adotam. Outra decisão de desenvolvimento importante foi a escolha de manter a continuidade com o primeiro filme apenas através do personagem do Sean, e não da trama ou da mitologia estabelecida anteriormente. Viagem ao Centro da Terra tinha construído uma lógica própria, menos o mundo de Verne. Era literalmente
real naquele universo. Existia um planeta dentro do planeta, com criaturas pré-históricas e ecossistemas primitivos. Viagem 2, menos a Ilha Misteriosa. Não aprofunda essa lógica. Ela usa a ideia de que os romances de Verne descrevem lugares reais como premissa, mas reconstrói essa regra do zero para a nova história. Para o espectador que assistiu o primeiro filme, esperando coerência interna, de universo. Isso pode ser frustrante. Para quem chegou ao segundo sem ter visto o primeiro, não faz a menor diferença. É uma escolha que prioriza acessibilidade sobre coerência, outra decisão de engenharia de roteiro que beneficia o público amplo e prejudica a consistência interna da franquia. Havia planos, no momento do lançamento, para uma terceira parte. O final de Viagem 2, menos a Ilha Misteriosa, configura explicitamente um próximo destino para Sean, a Lua. Há uma cena nos créditos finais, ou nas últimas sequências antes dos créditos, dependendo da versão que você assistiu, que sugere que a próxima aventura levaria os personagens a destinos ainda mais impossíveis. Em entrevistas de 2012, Dwayne Johnson falou com entusiasmo sobre a possibilidade de um terceiro filme. Josh Hutcherson também. O estúdio sinalizou interesse. A janela parecia aberta. O terceiro filme nunca foi feito, com Hutcherson explodindo globalmente como poeta em Jogos Vorazes e se tornando um dos jovens atores mais requisitados de Hollywood. E com Dwayne Johnson entrando em órbita como um dos maiores astros de bilheteria do planeta. Graças a Velozes e Furiosos, os agendas simplesmente nunca mais se alinharam da maneira que um projeto desse tamanho exige. Viagem 2 menos a Ilha Misteriosa ficou como uma sequência bem sucedida, que tinha todo o potencial de virar franquia e não virou, não por falta de dinheiro ou de vontade, mas porque o sucesso dos seus próprios atores em outros projetos tornou a continuação logisticamente impossível. Mas o filme existe, foi feito com seriedade, dentro dos limites do que se propôs a ser, e tem raízes literárias que valem mais uma olhada do que a maioria das pessoas que assistiu imaginaria. Jules Verne, Robert Louis Stevenson, Jonathan Swift, 3 autores mortos há mais de 100 anos, transformados em material para um blockbuster de 79 milhões de dólares em 3D. Há algo simultaneamente estranho e completamente natural nisso que é muito difícil de ignorar. Tem um tipo de diretor em Hollywood que raramente recebe o crédito que merece da crítica especializada, mas que os estúdios adoram contratar porque ele entrega exatamente o que promete. Não é o diretor autoral que vai transformar um blockbuster de família em declaração artística. Não é o diretor que vai subverter expectativas e fazer o público sair do cinema confuso e perturbado. É o diretor que pega um roteiro, entende o que o estúdio precisa, entende o que o público quer e entrega um produto visual sólido, bem ritmado e tecnicamente competente dentro do prazo e do orçamento. Na linguagem de Hollywood, esse profissional é chamado de Journeyman Director, um termo em inglês que descreve alguém habilidoso no ofício, confiável, sem o brilho dos grandes autores, mas essencial para que o sistema funcione. Brad Peyton é esse tipo de diretor e não há nenhuma desonra nessa descrição. Pelo contrário, nascido em 1978, na pequena cidade de Gander, em Newfoundland, no Canadá, Peyton cresceu longe dos grandes centros de produção cinematográfica. Gander é conhecida principalmente por duas coisas: ser um ponto histórico de pouso de aeronaves transatlânticas durante a Segunda Guerra Mundial e por ter abrigado com generosidade extraordinária milhares de passageiros de aviões redirecionados. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, menos história, que mais tarde viraria o musical Come From Away.
não é exatamente o berço típico de um diretor de blockbusters hollywoodianos. Mas Peyton chegou lá, ele estudou animação e artes visuais e começou sua carreira em projetos menores, antes de chamar a atenção de Hollywood, com um trabalho em efeitos visuais e direção de animação. Seu primeiro grande projeto live action para um estúdio americano foi Cats e Dogs, The Revenge of Kitty Galore. Em 2010, menos a sequência de um filme de comédia familiar sobre gatos e cachorros que brigam secretamente como espiões, não é exatamente a estreia de um cineasta que vai mudar a história do cinema. Mas Gato e Cachorro, A Vingança de Kitty Galore cumpriu o que prometeu. Foi um filme de família colorido, bem executado tecnicamente, com criaturas em CGI convincentes para o padrão da época e uma narrativa que entreteve o público infantil, sem entediar completamente os adultos que foram obrigados a acompanhar. O desempenho de Peyton naquele projeto foi suficiente para que a New Line Cinema e a Walden Media chegassem até ele com uma proposta de muito maior escala: dirigir Behem 2 menos A Ilha Misteriosa, com um orçamento de 79 milhões de dólares, elenco de nomes reconhecidos e uma pressão considerável para repetir o sucesso do primeiro filme. Era uma responsabilidade enorme para um diretor com apenas um longa-metragem hollywoodiano no currículo. O que Peyton trouxe para o projeto foi, antes de qualquer coisa, uma consciência muito clara do que o filme precisava ser. Ele não chegou querendo reinventar a aventura de família ou fazer declarações artísticas com a câmera. Ele chegou perguntando: como eu faço isso ser divertido para uma criança de 10 anos e, ao mesmo tempo, não fazer o pai dessa criança querer sair da sala? Essa é uma pergunta mais difícil de responder do que parece. E Peyton demonstrou, na prática, que sabia como equilibrar essa equação. Uma das primeiras decisões criativas que Peyton tomou e que ficou visível no produto final foi a de maximizar o uso do 3D como experiência narrativa, não apenas como gimmick técnico. Em 2012, o 3D estava no auge e, ao mesmo tempo, já começando a cansar o público. Avatar tinha estabelecido o padrão em 2009, e nos 3 anos seguintes, Hollywood inundou as telas com conversões de filmes para 3D feitas às pressas, de qualidade duvidosa, que davam dor de cabeça e não acrescentavam nada à experiência visual. Peyton queria fazer diferente. A produção de Viagem 2 foi planejada para 3D nativo. Desde o início, o que significa que as câmeras capturaram a profundidade real durante as filmagens. Em vez de adicionar dimensão artificialmente em pós-produção, a sequência da abelha gigante, as cenas nas costas dos pássaros enormes voando sobre o oceano, a caverna submersa com reflexos de luz na água. Tudo isso foi pensado e executado com a experiência tridimensional em mente. A relação de Peyton com o elenco foi outro ponto forte de seu trabalho nesse projeto. Dirigir Dwayne Johnson pode parecer simples. O homem tem carisma natural e uma presença de câmera que dispensa muito trabalho de direção. Mas colocar Johnson num papel que tem uma dimensão emocional genuína, que não é apenas ação e força física, exige um diretor que entenda como usar esse ator além do óbvio. Peyton conseguiu extrair de Johnson uma leveza e uma vulnerabilidade que o personagem de Hank precisava para funcionar. A cena do ukulele, que citamos no começo, é um exemplo perfeito disso. É uma cena que poderia ter caído no ridículo absoluto. Com outro diretor, outro ator, outro timing de câmera, seria constrangedora. Na mão de Peyton, com Johnson completamente entregue à absurdidade do momento. Vira um dos pontos mais memoráveis e amados do filme. A relação com Michael Caine foi igualmente cuidada. Caine é um ator que opera num nível diferente de presença e técnica, e Peyton tinha consciência disso. Em entrevistas sobre o projeto, ele falou
sobre o quanto aprendeu observando Kane em set, menos a economia de gestos, a precisão no timing, de linha, a capacidade de criar profundidade emocional com o mínimo de esforço aparente. Peyton foi inteligente o suficiente para não tentar dirigir Kane demais. Deixou o ator usar sua instintiva compreensão da cena. Orientou nos momentos onde precisava de ajustes de ritmo para o corte. E o resultado são cenas entre Kane e Johnson, com uma naturalidade que contrasta agradavelmente com a escala artificial. E, grandiloquente do mundo ao redor deles, como Ross Hutcherson, o desafio era diferente. Hutcherson era jovem, tinha experiência em cinema, mas estava sendo pedido a ele que âncorasse emocionalmente uma aventura de proporções gigantescas. O personagem de Sean Anderson é a lente através da qual o público mais jovem vive a história. E se o espectador de 12 anos não acreditar em Sean, o filme perde seu centro. Peyton trabalhou com Hutcherson para manter o personagem reagindo de maneira crível mesmo em situações completamente fantasiosas. E isso é mais difícil do que parece quando você está fazendo cara de espanto para um boneco verde em frente. Há uma tela azul no estúdio da Carolina do Norte. Vanessa Hudgens e Luis Guzmán completavam o núcleo principal do elenco e Peyton usou os dois de maneiras distintas. Hudgens era responsável por trazer para o filme uma perspectiva feminina, que impedia a história de se tornar exclusivamente um filme de garotos. Seu personagem, Kailani, não é apenas um interesse romântico para Sean, mas a filha do piloto e uma moradora da ilha, com conhecimento próprio sobre o lugar. Já Luis Guzmán era o alívio cômico declarado, e Peyton deu a ele espaço para improvisar dentro das cenas com Johnson, criando uma dinâmica de improviso controlado que gerou alguns dos momentos mais genuinamente engraçados do filme. O que Viagem 2 menos. A Ilha Misteriosa representa na carreira de Brad Peyton. É um momento de ponto de virada. O filme foi um sucesso comercial expressivo, e em Hollywood, sucesso comercial é currículo. Depois de Viagem 2, Peyton passou anos desenvolvendo projetos. Fez trabalho em televisão e voltou ao cinema mainstream em 2015 com San Andreas, estrelado novamente por Dwayne Johnson. San Andreas foi um filme de catástrofe sobre um terremoto devastador na costa oeste americana, com orçamento de 110 milhões de dólares e uma arrecadação global de 473 milhões, um sucesso ainda maior que Viagem 2. Em 2018, a parceria entre Peyton e Johnson rendeu um terceiro projeto, Rampage, baseado na franquia de videogames homônima, onde Johnson lutava ao lado de um gorila gigante contra monstros colossal. Mais 428 milhões nas bilheterias mundiais. Não é um acidente que Dwayne Johnson escolheu Brad Peyton 3 vezes seguidas. Existe uma confiança profissional estabelecida entre os dois que vai além do resultado de um único projeto. Johnson sabe que Peyton o usa bem, sabe que o diretor canadense entende o tipo de personagem que ele pode habitar com credibilidade e o tipo de escala visual que amplifica o que Johnson traz naturalmente para a tela. E Peyton, por sua vez, parece ter encontrado em Johnson o ator que maximiza o tipo de cinema que ele quer fazer. Grande, colorido, emocionalmente direto, sem subtexto complicado, é um cinema de prazeres imediatos e honestos. N ou vai mudar. O mundo nem vai figurar em listas de obras essenciais da cinematografia contemporânea, mas tem um artesanato genuíno, uma intenção clara e uma execução que respeita o tempo e a inteligência do público, ao qual se destina. Brad Peyton nunca fingiria ser Stanley Kubrick, e não precisa ser. O cinema que ele faz cumpre uma função importante, e ele o faz bem. Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa é a prova mais clara disso, um filme que em nenhum momento tentou ser mais do que prometeu. E entregou exatamente o que prometeu para 335 milhões de dólares em ingressos
ao redor do planeta. Quando você olha para o elenco de Viagem 2- A Ilha Misteriosa, numa lista fria no papel, a primeira reação é: isso não deveria funcionar. Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens e Luis Guzmán, 5 pessoas com trajetórias completamente distintas, em estágios absolutamente diferentes de suas carreiras, reunidas num set de filmagem no Havaí para fazer um filme de aventura familiar sobre uma ilha que aparece e desaparece no oceano. Na teoria, parece aleatório. Na prática, essa química improvável é um dos maiores trunfos do filme, começando por Dwayne Johnson menos. E é impossível não começar por ele, porque ele é a força gravitacional em torno da qual todo o filme orbita. Em 2012, Johnson estava num momento interessante da carreira. Já tinha estabelecido sua credibilidade como presença de ação com a franquia Velozes e Furiosos e com filmes como Scorpion King. Mas o nível máximo de estrelato que ele alcançaria mais tarde, menos aquele status de maior ator de bilheteria do mundo que ele consolidaria em meados da década de 2010, menos ainda estava chegando. Viagem 2- A Ilha Misteriosa foi parte do processo de construção desse nível. O personagem que Johnson interpreta é Hank Parsons, ex-militar da Marinha Americana que se casou com a mãe de Sean e está tentando construir um relacionamento com um enteado que não pediu para tê-lo na vida. É um arquétipo claro de cinema familiar, o adulto que precisa ganhar a confiança de uma criança que o rejeita e, ao longo da aventura, comprova seu valor e sua afetividade. Não há surpresas no arco do personagem, mas Johnson faz algo muito específico com esse material previsível. Ele recusa jogar Hank como um herói sério. Em vez disso, ele joga o personagem com uma leveza enorme, uma disponibilidade para o ridículo e um senso de humor sobre si mesmo que desarma qualquer julgamento que o público pudesse ter sobre a superficialidade do personagem. A cena do ukulele é o ponto mais extremo dessa escolha. Numa situação de tensão narrativa, quando o grupo precisa de força moral para continuar, Hank pega um instrumento minúsculo e começa a cantar What a Wonderful World, originalmente, de Louis Armstrong. Johnson canta com toda a convicção do mundo, mexendo os ombros, fazendo as pausas dramáticas certas, claramente se divertindo de verdade. É uma cena absurda e é também uma das mais charmosas do filme inteiro. Funciona porque Johnson não pisca. Ele entrega o absurdo com seriedade total e isso, paradoxalmente, é o que o torna engraçado e emocionante ao mesmo tempo. Há ainda o chamado Peck Pop of Love, uma piada recorrente no filme, onde Hank faz seus músculos peitorais contrair, alternadamente, para impressionar ou confortar as pessoas ao redor dele. É uma brincadeira que Dwayne Johnson claramente improvisou ou sugeriu, e que se tornou um dos momentos mais citados e repetidos do filme em listas de melhores cenas da internet. Nos anos seguintes ao lançamento, essa habilidade de transformar características físicas em fonte de humor genuíno é uma das marcas registradas do Johnson como ator. Ele nunca tem vergonha de fazer piada com a própria imagem, e isso o torna muito mais humano e acessível do que qualquer personagem de ação sem senso de humor jamais poderia ser. Josh Hutcherson carrega sobre seus ombros a responsabilidade emocional mais pesada do filme. Sean Anderson é o protagonista principal, o ponto de vista através do qual o público mais jovem entra na história. E Hutcherson precisa ser crível tanto nas cenas de ação quanto nas cenas emocionais com Johnson e com Michael Caine. É uma carga que ele sustenta com uma maturidade que surpreende, levando em conta que, na época das filmagens, ele tinha 18 anos. Hutcherson tinha experiência prévia no papel de Sean era
o segundo filme do personagem, o que significa que ele chegou às filmagens de Viagem 2 com uma compreensão sólida de quem era esse garoto e como ele se movia pelo mundo. Isso ajudou enormemente na criação de uma continuidade de performance que o público do primeiro filme poderia reconhecer. O que é fascinante sobre Hutcherson nesse contexto é o que estava prestes a acontecer com sua carreira. As filmagens de Viagem 2 e as filmagens de Jogos Vorazes correram em janelas de tempo relativamente próximas. Em fevereiro de 2012, quando Viajem 2 chegou aos cinemas, Hutcherson ainda era um rosto familiar, mas não exatamente uma estrela global. Em março do mesmo ano, Jogos Vorazes estreou e o transformou do dia para a noite no Peeta Mellark que o mundo inteiro conhecia. A ironia é que quem foi ver Viagem 2 no cinema naquele fevereiro viu uma das últimas performances de Josh Hutcherson como ator de aventura jovem antes que sua vida mudasse completamente. Michael Caine é um capítulo à parte em qualquer análise desse elenco. O papel do avô Alexander Anderson -1, homem excêntrico, brilhante e fascinante que passou décadas tentando encontrar a ilha misteriosa e finalmente conseguiu, foi construído em torno das qualidades naturais de Caine como ator. Alexander é o personagem que sabe mais do que todos os outros, que tem mais histórias, mais segredos e mais sabedoria acumulada, e que ao mesmo tempo tem a leveza de quem já viveu o suficiente para não levar nada muito a sério. É um papel que exige simultaneamente autoridade e humor, e Caine, com seus 2 Oscars e décadas de experiência em praticamente todo tipo de filme imaginável, habita esse espaço com uma facilidade que parece natural, mas é resultado de uma técnica apuradíssima. A dinâmica entre Caine e Johnson é o coração adulto do filme. Os 2 personagens não se gostam inicialmente. Alexander desaprova Hank, e Hank acha Alexander irresponsável e perigoso para a segurança de Sean. Mas ao longo da aventura, o respeito mútuo vai se construindo gradualmente, culminando numa sequência em que Alexander está gravemente ferido e Hank precisa colocar sua força e treinamento militar a serviço de salvar o homem que o desprezava. É melodrama puro, mas Caine e Johnson executam esse melodrama com uma convicção e um timing tão precisos que o resultado é genuinamente tocante dentro dos limites do universo do filme. Vanessa Hudgens interpreta Colane, a filha do piloto de helicóptero Gabato, que é nativa da região onde a ilha está localizada. Em 2012, Hudgens estava no momento de transição deliberada em sua carreira. Ela tinha construído sua imagem pública nos filmes de High School Musical, a franquia da Disney que a tornou famosa em meados dos anos 2000 e estava buscando papéis que a distanciassem da persona adolescente que o grande público associava ao seu nome. Kailani não é um papel de grande profundidade psicológica, mas Hudgens o trata com seriedade e adiciona uma dimensão de competência e pertencimento, que impede o personagem de ser reduzido a mero interesse romântico. Kailani conhece o terreno, respeita os perigos da ilha e age com uma autonomia que, para um filme de aventura familiar de 2012, representa um retrato relativamente positivo de uma personagem feminina, jovem Luiz Guzmán, como Gabato, o pai de Kailani, e piloto de helicóptero que leva os protagonistas à ilha, é o alívio cômico mais declarado do elenco e também o mais eficaz. Guzmán é um ator de caráter veterano com um timing cômico que não pode ser ensinado, apenas nascido de décadas de experiência no set. Seu Gabato é medroso, exagerado, frequentemente em pânico e completamente adorável. As cenas entre ele e Dwayne Johnson têm um ritmo de comédia que parece meio improvisado,
menos no bom sentido. Como se os dois atores estivessem genuinamente se divertindo em descobrir onde as cenas queriam ir. A instrução de Brad Peyton de deixar Guzmán com espaço para improvisar dentro das cenas resultou em alguns dos momentos mais leves e memoráveis do filme, incluindo uma sequência de montar abelhas gigantes que funciona de maneira diferente. Dependendo de quem está cavalgando, o inseto Kristen Davis, que interpretava Liz, a mãe de Sean e esposa de Hank, teve muito menos espaço em tela do que os outros membros principais do elenco. O personagem é deixado em terra firme quando os protagonistas partem para a ilha e aparece apenas no início e no final da história. Davis faz o que o roteiro pede com competência profissional, mas é um papel claramente escrito para ancorar a lógica doméstica da história, menos a presença que justifica por que Hank se importa tanto com o bem-estar de Sean, e não para desenvolver uma trajetória própria. O conjunto desses 6 atores cria um equilíbrio muito específico, que é, talvez, a maior conquista invisível de Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa. Nenhum personagem é tão sério que quebre o tom leve do filme. Nenhum é tão cômico que o faça desmoronar para o território da paródia. Todos os 6 coexistem numa frequência compartilhada que diz ao público, desde as primeiras cenas: isso é uma aventura para se divertir. Estamos todos, elenco incluído, menos nos divertindo junto com você. Essa sensação de cumplicidade entre atores e espectadores é o que separa filmes de família que funcionam dos que parecem obrigações industriais sem alma. Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa. Claramente não foi uma obrigação para nenhum dos seus atores principais. E essa diferença aparece na tela. Quadrilhou a quadrilhou quando a Warner Bros. E a New Line Cinema decidiram que Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa seria filmado no Havaí. A decisão não foi apenas logística ou estética. Foi estratégica. O Havaí é talvez o lugar nos Estados Unidos que mais se aproxima do conceito visual de paraíso inacessível que o roteiro precisava materializar. As paisagens são ao mesmo tempo familiares, o suficiente para não parecerem alienígenas e exóticas, o suficiente para justificar a ideia de um lugar que a maioria das pessoas nunca pisou. Florestas densas, penhascos de rocha vulcânica, praias de areia escura, cachoeiras que caem de alturas impossíveis, vegetação de um verde saturado, que parece não existir fora daquela latitude específica. O Havaí não precisa de muita ajuda de efeitos especiais para parecer um lugar mágico. Ele já é. A produção usou 2 locais principais nas ilhas, Kualoa Hunt e a região de Waimea Bay, ambos na ilha de Oahu. Kualoa Hunt é uma propriedade histórica de quase 2.000 acres na costa nordeste de Oahu, que se tornou um dos locais de filmagem mais utilizados de Hollywood nas últimas 3 décadas. Jurassic Park foi filmado ali. Lost usou extensivamente aquela paisagem como cenário da ilha fictícia da série. 50 First Dates, Pearl Harbor, Wind Talkers, menos a lista de produções que passaram por Kualoa, é longa e variada. A propriedade oferece uma combinação rara: florestas tropicais, vales rodeados de montanhas de rocha cortada verticalmente pelos ventos do Pacífico, e uma logística de produção bem estabelecida, que facilita o trabalho de uma equipe grande com equipamentos pesados. Para Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa, Kualoa forneceu a base visual da superfície da Ilha Misteriosa, menos as florestas onde os personagens caminham, as formações de rocha que cercam o terreno, os horizontes que criam a sensação de isolamento absoluto. Mas o que você vê na tela não é apenas o Havaí. É o Havaí estendido digitalmente, com elementos de CGI integrados às imagens reais para criar o mundo expandido da ilha. As abelhas gigantes voando acima das copas das árvores. Os pássaros de dimensões impossíveis cruzando o céu,
os elefantes minúsculos trotando no chão. A divisão entre o que é imagem real e o que é efeito visual é quase imperceptível nas melhores cenas do filme, e isso é um tributo tanto à qualidade do trabalho de efeitos visuais quanto à competência da equipe de cinematografia em criar bases realistas, sobre as quais o CGI pudesse ser integrado de maneira convincente. A segunda grande base de produção foi o complexo de estúdios E1 Screen Gems em Wilmington, na Carolina do Norte. Wilmington tem uma tradição de produção audiovisual significativa nos Estados Unidos. O complexo de estúdios local é um dos maiores da costa leste americana e já recebeu produções de todo tipo, de séries de televisão a longas-metragens de grande orçamento. Para Viagem 2, menos a Ilha Misteriosa. Os estúdios de Wilmington foram onde as cenas de interior foram construídas, as cavernas subterrâneas onde parte da ação acontece, os cenários fechados que exigiam controle total de iluminação e os espaços de tela verde onde os atores interagiram com criaturas e ambientes que existiriam apenas na versão final do filme. Depois do trabalho de pós-produção, a separação geográfica entre os locais de filmagem ao ar livre no Havaí e os sets construídos em Wilmington é um aspecto da produção que o público raramente considera quando assiste ao produto final. Na tela, tudo parece acontecer no mesmo espaço contínuo. Na realidade, uma cena que mostra um personagem entrando numa caverna pode ter sido filmada com a entrada na exterior real no Havaí e o interior em Wilmington, numa tela verde cercada por equipamentos técnicos, com o ator respondendo a marcações no chão e instruções de Brad Peyton sobre o que existiria ao redor dele no corte final. Essa capacidade de criar continuidade espacial a partir de fragmentos geográficos completamente desconexos é uma das habilidades mais específicas e menos celebradas da produção cinematográfica contemporânea. O trabalho de efeitos visuais. Em Viagem 2 menos, a Ilha Misteriosa foi coordenado por múltiplas empresas especializadas, com o volume principal ficando sob responsabilidade de equipes que já tinham experiência com produções de aventura em larga escala. O desafio central era duplo: criar criaturas que precisavam ser ao mesmo tempo fantásticas e fisicamente críveis dentro da lógica interna do filme, e executar essas criaturas em 3D nativo, o que significa que cada elemento visual tridimensional precisava existir com coerência de profundidade em cada quadro, não apenas nas cenas construídas explicitamente para o efeito. As abelhas gigantes foram, tecnicamente, um dos elementos mais complexos. Uma abelha do tamanho de um cavalo tem uma física completamente diferente de uma abelha real, menos a proporção entre peso corporal e superfície de asas. Por exemplo, não funciona na mesma escala, o que significa que os animadores precisaram criar uma criatura que parecesse biologicamente coerente, dentro da fantasia do filme sem jamais seguir as leis da física com fidelidade. O mesmo problema ocorreu com os pássaros gigantes e com os elefantes minúsculos. A equipe de animação trabalhou extensivamente em testes de movimento antes de começar a integração final nas cenas, porque criaturas com física errada quebram a suspensão de descrença do espectador de maneira imediata e irreparável, e o filme tinha criaturas em praticamente cada cena do segundo e terceiro atos. Diretor de fotografia do filme foi David Tattersall, um profissional britânico com longa experiência em produções de grande escala. Ele tinha trabalhado anteriormente nas últimas trilogias de Star Wars como cinematógrafo, o que lhe dava uma familiaridade específica com os desafios de criar imagens com grande volume de elementos gerados por computador. Tattersall foi responsável por estabelecer a paleta visual do filme, cores saturadas, iluminação quente e generosa, que maximizava a beleza natural das locações no Havaí, e enquadramentos que usavam a profundidade de campo de maneira consciente para aproveitar
o 3D nativo como ferramenta de composição, não apenas de espetáculo. Um aspecto da produção que vale mencionar é o trabalho do compositor Andrew Lockington, que criou a trilha sonora original do filme. Lockington tinha colaborado anteriormente com Brad Peyton em Gatos e Cachorros, A Vingança de Kitty Golor, e a continuidade dessa parceria criativa foi uma escolha deliberada do diretor. A música de Viagem 2, menos a Ilha Misteriosa, opera exatamente como uma trilha de aventura de família precisa operar. É grande, orquestral, emocionalmente direta, com temas que o espectador consegue identificar e associar a personagens específicos após poucas repetições. Não é uma trilha que vai fazer ninguém parar o que está fazendo para ouvir em isolamento. Mas dentro do contexto do filme, ela amplifica cada sequência de ação, cada momento de descoberta e cada cena emocional com uma eficiência que é, em si mesma, uma conquista técnica. Nos bastidores, a produção não foi isenta de desafios logísticos. Filmar no Havaí com um elenco de estrelas e uma equipe grande significa lidar com condições climáticas imprevisíveis, terreno irregular, que complica o movimento de equipamentos pesados, e o calor e a umidade que podem ser exaustivos para um elenco usando figurinos elaborados em cenas de ação fisicamente intensas. Dwayne Johnson, que fisicamente é um dos atores mais bem preparados de Hollywood, passou pela maioria das filmagens externas, com relativa facilidade mas até ele, em entrevistas sobre as filmagens, mencionou o esforço físico das sequências de ação, no calor da locação havaiana. As filmagens em tela verde nos estúdios de Wilmington apresentaram um desafio diferente: manter a energia e a crença emocional dos atores em situações onde praticamente tudo ao redor deles não existe de verdade. Hutcherson e Guzman, em particular, tinham várias cenas onde a interação com as abelhas gigantes precisava parecer genuína, apesar de as criaturas não estarem fisicamente presentes. Isso exige uma imaginação ativa e uma disponibilidade de jogo que nem todos os atores conseguem sustentar ao longo de semanas de filmagem repetitiva num ambiente de estúdio fechado. Outro elemento de produção que passou relativamente despercebido na cobertura de imprensa do filme foi o trabalho de coordenação de dublês. Viagem 2 menos a Ilha Misteriosa tem várias sequências de ação de intensidade considerável, menos a perseguição pelas abelhas gigantes. A sequência de escalada nos penhascos, a cena final de fuga da ilha afundando, que exigiram um trabalho técnico cuidadoso de coreografia para garantir tanto a segurança dos atores, quanto o dinamismo visual que a câmera precisava capturar. No total, as filmagens duraram aproximadamente 3 meses, combinando o trabalho em locação no Havaí com as sessões nos estúdios da Carolina do Norte. A pós-produção, que incluiu todo o trabalho de integração de efeitos visuais, colorização, final, mixagem de som e composição da trilha, levou vários meses adicionais. O resultado chegou aos cinemas americanos em 10 de fevereiro de 2012, exatamente no fim de semana do Dia dos Namorados americano. Uma escolha de data de lançamento estratégica que posicionou o filme como opção de entretenimento para famílias inteiras, aproveitando um feriado de calendário. Uma decisão que, como os números de bilheteria confirmaram, foi absolutamente acertada. A história começa à noite, numa perseguição de motocicleta. Sean Anderson, 16 anos, morando em Ohio com a mãe e o padrasto que ele mal tolera, está sendo perseguido pela polícia depois de ter invadido uma instalação de antenas de telecomunicações numa área restrita. Quando Hank, seu padrasto, chega ao local para buscá-lo depois da detenção. A conversa entre os dois estabelece imediatamente a tensão central do primeiro ato. Sean não reconhece a autoridade de Hank. Hank tenta construir uma ponte com o enteado usando paciência militar. E os dois
estão claramente num impasse emocional que o filme vai gastar os próximos 90 minutos resolvendo. Por que Sean invadiu aquela instalação? Porque ele estava tentando captar um sinal de rádio codificado e não qualquer sinal. Ele acredita que é uma mensagem do seu avô Alexander, um homem que a família considera excêntrico ao limite da loucura, obcecado pela teoria de que a ilha misteriosa de Jules Verne é um lugar real que pode ser encontrado. Alexander sumiu meses antes, sem deixar endereço ou explicação. E Sean é o único da família que acredita que o avô está em algum lugar específico e não simplesmente desaparecido. O roteiro usa esse sinal, codificado de uma maneira narrativamente inteligente, para os primeiros 20 minutos do filme. Hank, ex-marinha, tem treinamento em comunicações e códigos. Quando Sean apresenta o sinal como um problema técnico, a ponte emocional que ele e Hank não conseguem construir no campo das emoções acaba sendo construída no campo intelectual, um código para decifrar juntos. É uma cena de exposição disfarçada de atividade e funciona surpreendentemente bem, porque Dwayne Johnson e Josh Hutcherson têm química suficiente para tornar um exercício de decodificação de mensagem numa conversa genuinamente interessante. O que eles descobrem é o seguinte: o sinal de Alexandre contém coordenadas geográficas que colocam a ilha misteriosa num ponto específico do Pacífico Sul, próximo a Palau. Junto com as coordenadas, há referências cruzadas às 3 obras literárias que o avô passou anos analisando: A Ilha Misteriosa de Verne, A Ilha do Tesouro de Stevenson e As Viagens de Gulliver de Swift. Segundo Alexander, os Tahar, esses atores, descreveram o mesmo lugar real a partir de perspectivas diferentes. E as coordenadas batem. A decisão de Hank de bancar a viagem, não porque acredita na teoria do avô, mas porque percebe que ir atrás de Alexander é a única maneira de genuinamente se aproximar do enteado, é o momento em que o personagem ganha sua primeira dimensão de profundidade real. Ele não está tentando ser herói, está tentando ser pai. E isso é comunicado por Johnson com uma simplicidade que não precisa de diálogo explicativo. A câmera apenas mostra ele olhando para Sean, fazendo a conta emocional e tomando a decisão. Os dois viajam até Palau, onde precisam contratar alguém disposto a voar um helicóptero. Até coordenadas no meio do oceano, sem garantia de que há um destino do outro lado. Aqui entram Gabato e Kailani. A cena de apresentação dos dois personagens é uma das mais engraçadas do primeiro ato. Gabato é claramente o único piloto disposto a fazer o trabalho, pelo dinheiro que Sean e Hank têm disponível, que é muito pouco, e ele negociaria com qualquer pessoa, o que inclui aceitar um pagamento absurdamente baixo para uma missão potencialmente suicida, porque precisa desesperadamente do dinheiro para pagar a faculdade da filha. Kailani está visivelmente constrangida pela negociação do pai e Hutcherson está visivelmente interessado nela desde o primeiro momento, o que o roteiro trata com humor gentil e sem crueldade. A viagem de helicóptero que leva os 4 ao ponto das coordenadas é o primeiro set piece de ação do filme, e é uma sequência generosa em termos de espetáculo visual. Quando se aproximam das coordenadas, o céu muda. Uma tempestade colossal aparece do nada, diferente de qualquer clima normal do Pacífico. Como se a ilha produzisse seu próprio sistema meteorológico para se proteger de visitantes não desejados. O helicóptero é sugado para dentro da turbulência. Gabato perde o controle dos instrumentos, e numa sequência de cerca de 5 minutos de caos aéreo totalmente filmada para o 3D. A aeronave é destruída, e os 4 personagens
acabam separados e espalhados pela ilha que apareceu do nada abaixo deles. É quando a ilha aparece pela primeira vez que o filme entrega sua promessa visual mais fundamental. A Ilha Misteriosa de Viagem 2 é um lugar de beleza absolutamente improvável. Florestas densíssimas com vegetação de cores que parecem irreais. Praias com rochas negras e água cristalina. Formações geológicas que parecem ter sido esculpidas por uma inteligência que não é humana nem geológica, no sentido comum. E sobre tudo isso, a regra de escala invertida que Jonathan Swift criou para Gulliver. As abelhas voam em bandos enormes e barulhentos como enxames de pássaros. Os pássaros têm asas do tamanho de veleiros, e quando Hank eventualmente encontra um elefante caminhando pela floresta, a criatura cabe inteiramente na palma da sua mão. Essa inversão de escala é o elemento mais puramente inventivo do roteiro. E o filme a apresenta com confiança. Não há longas explicações científicas. Alexander, quando reencontrado, oferece a teoria swiftiana de passagem, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e o filme segue em frente. Essa recusa de se deter em explicações é uma das melhores. Decisões de ritmo de viagem 2-. A Ilha Misteriosa. Você aceita a regra ou não aceita? O filme claramente não está interessado em convencer cético. O reencontro com Alexander acontece em torno da metade do primeiro ato, ou mais precisamente, na transição entre o primeiro e o segundo ato. O avô de Sean é exatamente o que se esperava. Um homem de cabelos brancos, energia elétrica, olhos brilhantes e uma capacidade de falar sobre Jules Verne por horas sem parar. Michael Caine entra na cena como se Alexander fosse um personagem que ele conhece há décadas, com uma segurança e um prazer óbvio no papel que imediatamente eleva todas as cenas em que aparece. A relação entre Alexander e Sean é de cumplicidade imediata. Menos eles compartilham o mesmo tipo de curiosidade, a mesma disposição para acreditar no impossível, a mesma recusa de deixar o mundo os convencer de que a realidade é menor do que imaginam. A tensão entre Alexander e Hank começa a se estabelecer nessas primeiras cenas juntos. Alexander não confia em Hank, menos ele vê o padrasto como um militar sem imaginação que vai colocar Sean em caixas racionais e apagar a centelha de aventura que o menino herdou do avô. Hank, por sua vez, vê Alexander como irresponsável ao nível do perigo. Um homem que desapareceu sem avisar a família, que vive numa ilha que pode afundar, que não demonstra nenhuma preocupação prática com as consequências de suas escolhas para as pessoas ao redor. Os dois têm razão, cada um a seu modo. E esse é o tipo de conflito mais interessante que um filme de família pode ter. Não um vilão e um herói, mas dois homens bons que veem o mundo de ângulos opostos, e ambos amam o mesmo garoto. Segundo ato começa com a exploração da ilha em grupo. Alexander guia todos até os pontos de referência que ele passou anos mapeando, os vestígios do acampamento original dos náufragos de Verne, as marcações do mapa de Stevenson, que coincidem com formações geológicas reais, as cavernas que conectam diferentes partes da ilha por baixo da superfície. E em algum ponto dessa exploração, Alexander revela a notícia que muda tudo. A ilha está afundando, não em décadas, em dias. O ciclo de 70 anos está chegando ao fim mais rápido do que ele havia calculado, onde antes havia meses de margem. Agora, há menos de 48 horas. Essa revelação empurra a narrativa para o problema central do segundo ato. Como sair de uma ilha no meio do oceano sem helicóptero e sem barco? A solução proposta por Alexander é ao mesmo tempo absurda e absolutamente deliciosa dentro da lógica do filme. O Nautilus, a lendária embarcação submarina do Capitão Nemo,
descrita por Jules Verne em 20.000 léguas submarinas. Está ancorada num porto subterrâneo, embaixo da ilha menos preservada pelo isolamento. Ainda funcional, esperando há décadas que alguém encontrasse. Se conseguirem chegar ao Nautilus e Fastclaw funcionar, podem sair da ilha pelo oceano antes que ela afunde completamente. É aqui, neste ponto exato da narrativa, que o filme mostra sua maior confiança na própria premissa. O Nautilus aparece numa caverna iluminada por luz azul de águas subterrâneas, enorme e imponente, com o design vitoriano que Verne imaginou. Um submarino que parece igual a uma máquina de outro século e ao mesmo tempo perfeitamente funcional. Para uma aventura de ficção científica do século XXI, é uma das imagens mais bonitas do filme, e ela funciona porque toda a construção dos dois atos anteriores justificou a existência daquele navio naquele lugar de uma maneira que faz sentido dentro das regras que o roteiro estabeleceu. O grupo precisa alcançar o Nautilus, e a ilha está afundando mais rápido a cada hora que passa. O caminho até o Nautilus não é simples. A ilha está se fragmentando à medida que afunda. O solo treme. Fissuras se abrem sem aviso, e partes inteiras da superfície começam a desaparecer abaixo da linha d'água, com uma velocidade que acelera progressivamente. É aqui que o segundo ato atinge sua tensão máxima, e que o filme demonstra a competência de Brad Peyton em orquestrar sequências de ação com múltiplos personagens, se movendo em direções diferentes, num ambiente que está, literalmente, se destruindo ao redor deles. A sequência mais significativa desse trecho é a que envolve Alexander e o ataque de um lagarto gigante, uma das criaturas da ilha que obedece à regra de escala invertida ao contrário. Um réptil que seria pequeno. No mundo normal, tem dimensões monstruosas na ilha. O confronto força Hank a demonstrar o treinamento militar que Alexander tanto desprezava. No momento de ação física intensa, onde Johnson usa o corpo com uma fluidez que convence inteiramente, mas o momento mais importante não é a ação em si, é o que acontece imediatamente depois, quando Alexander, ferido durante o confronto, finalmente olha para Hank com algo diferente do desdém habitual. Não é gratidão exagerada, é reconhecimento. Um aceno quase imperceptível de um homem orgulhoso, admitindo, sem palavras, que julgou errado. Kane entrega esse momento com a economia que é sua marca registrada, menos um olhar, uma pausa, levemente, mais longa antes da linha de diálogo seguinte. E a transformação está feita. O grupo chega ao Nautilus com Alexander em condições precárias. E é nesse ponto que o roteiro resolve simultaneamente duas das tensões que vinha construindo. Desde o início, a primeira é técnica. O Nautilus precisa de alguém capaz de operar um submarino vitoriano com instrumentos do século XIX. Hank, ex-marina, tem treinamento básico suficiente para entender a lógica dos controles. E a cena em que ele interpreta os mecanismos originais de Nemo, comparando-os mentalmente com sistemas navais que conhece, é um dos momentos em que o roteiro usa o background militar do personagem de maneira funcionalmente inteligente, não apenas como ornamento de masculinidade. A segunda tensão resolvida é emocional. Alexander, deitado no convés do Nautilus, enquanto o submarino começa a se mover, tem a conversa direta com Sean que o filme vinha adiando, uma conversa sobre Hank. O avô diz ao neto, com toda a seriedade que Michael Caine consegue colocar mesmo numa cena de aventura de família, que julgou o padrasto de maneira injusta, que Hank não é o tipo de homem que apaga a curiosidade de ninguém menos. É o tipo de homem que a nutre de formas que o próprio Hank talvez não saiba nomear. É uma cena de reconhecimento e passagem de bastão entre os dois personagens adultos mais importantes da vida de Sean. E funciona precisamente porque não é longa nem melodramática. Diz o que
precisa dizer e deixa a ação continuar. O Nautilus navegando em profundidade. Enquanto a ilha desaba acima dele, é um dos momentos visuais mais ambiciosos do filme. A iluminação azul das cavernas subterrâneas inundadas, as paredes de rocha se quebrando ao redor do submarino, os detritos da ilha caindo em câmera lenta nas águas enquanto a embarcação corta caminho para o oceano aberto, é uma sequência que o trabalho de efeitos visuais e a cinematografia de David Tattersall executaram com um nível de cuidado que vai além do esperado para um blockbuster de família. Há uma beleza melancólica genuína em ver aquele lugar extraordinário desaparecer. A ilha era fantástica, perigosa, impossível, e sua destruição tem um peso emocional pequeno, mas real, porque o filme passou tempo suficiente mostrando sua beleza para que o espectador tenha algo a perder junto com os personagens. A fuga não é completamente linear. Há um momento de crise quando o Nautilus fica preso em detritos de rocha e parece que o submarino vai ser esmagado antes de chegar ao oceano aberto. A solução, uma das mais bem executadas em termos de ritmo de edição em todo o filme, envolve Hank, Sean e Gabato trabalhando em uníssono em diferentes partes do Nautilus enquanto Kailani navega. É uma cena de cooperação que funciona porque o filme já estabeleceu claramente o que cada personagem sabe fazer e como cada um reage sob pressão. Não há heróis solitários. Há um grupo que funciona porque cada pessoa entende seu papel. Nautilus emerge à superfície do Pacífico Sul, exatamente quando a ilha desaparece pela última vez abaixo das ondas. A última imagem da ilha é silenciosa menos a água. Fecha sobre o que restou das florestas e das formações rochosas, e o oceano volta a ser apenas oceano. Nenhuma marca, nenhuma ondulação em comum. Nada que sugira que aquele lugar existiu. Para quem não esteve lá, nunca existiu. Para quem esteve, nunca vai deixar de existir. É um final de segundo ato com mais poesia do que se esperaria desse projeto. E ele prepara o terreno para um terceiro ato mais curto e emocionalmente resolutivo. Do que espetacular! O terceiro ato começa com o grupo a bordo do Nautilus no oceano aberto, navegando em direção à civilização. Alexander está se recuperando. E a dinâmica entre os 5 personagens agora é fundamentalmente diferente da que existia no início do filme. Hank e Alexander chegaram a um respeito mútuo. Hank e Sean chegaram a uma compreensão que não precisou de palavras para se consolidar. Menos aconteceu na ação, no perigo compartilhado, na prova mútua de que cada um estava disposto a arriscar tudo pelo outro. E Sean e Kailani estabeleceram uma conexão que o filme trata com delicadeza, sem forçar uma declaração romântica explícita, mas deixando claro que há algo ali que não vai simplesmente desaparecer quando o grupo se separar a última grande. Cena do filme antes do desfecho doméstico é uma que acontece no deck do Nautilus, com Hank e Sean lado a lado, olhando para o oceano. É a conversa que o filme inteiro estava construindo, não uma grande declaração de amor paternal, não um monólogo sobre família e pertencimento, mas uma conversa simples, onde os dois finalmente falam na mesma frequência. Hank admite que entende por que Sean resistiu tanto. Sean admite que o padrasto é diferente do que imaginou. Johnson e Hutcherson têm um timing de conversa muito natural nessa cena, sem os picos de performance que às vezes aparecem em cenas emocionais. De filmes de ação, é uma troca entre 2 atores que claramente se respeitam e que entenderam o que a cena precisava ser: o retorno à vida normal, à casa de Ohio, M
e de Sean, ao cotidiano que parecia impossível de suportar. Antes da viagem menos acontece. Numa montagem rápida que o filme usa para resolver as pontas soltas, sem se demorar, Liz recebe o grupo aliviada. A relação entre ela e Hank aparece renovada pelo que ele fez para trazer o filho de volta. Alexander parte novamente, porque Alexander sempre vai partir novamente. Isso é quem ele é, e o filme tem a sabedoria de não tentar redimir o personagem em algo que ele não é. Ele é um homem que precisa do horizonte mais do que precisa da sala de jantar. E então vem a cena final, que é onde o roteiro planta a semente de uma continuidade que nunca aconteceu. Hank presenteia Sean com um livro, Da Terra à Lua, de Jules Verne, e os dois trocam um olhar cúmplice que diz tudo sem dizer nada em voz alta. A próxima aventura tá lá dentro daquelas páginas. Só precisa de alguém disposto a levá-la a sério. É um final que funcionaria perfeitamente como abertura de uma trilogia. A promessa de ir à Lua, de pegar o que Verne escreveu e usar como mapa real, de repetir exatamente o processo que os levou à Ilha Misteriosa, mas desta vez num destino ainda mais impossível. Tudo isso estava montado com precisão para um terceiro filme que nunca veio. E essa ausência, com o tempo, acabou dando ao final do segundo filme uma qualidade melancólica que ele claramente não pretendia ter quando foi filmado. É uma porta aberta que ninguém entrou, uma promessa que ficou no papel dentro de um livro de Jules Verne que Dwayne Johnson entregou ao Josh Hutcherson no set de filmagem de Wilmington em algum dia de 2011 e que Hollywood nunca honrou. Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa tem um enredo sem pretensões filosóficas e sem ambiguidades morais. O bem é claramente o bem, o perigo é claramente o perigo, e os personagens que precisam se entender, eventualmente, se entendem para um certo tipo de espectador. Isso é uma limitação fatal para outro tipo, especificamente para uma criança de 10 anos sentada numa poltrona de cinema com óculos 3D num sábado de manhã. É exatamente o que a experiência precisa ser. Não confusa, não sombria, não ambígua. Uma aventura limpa, colorida, bem executada, com personagens pelos quais é fácil torcer e um final que deixa a sensação de que o mundo é um lugar maior e mais fascinante do que parecia antes de entrar no cinema. E essa sensação, ao final das contas, é o motivo pelo qual as pessoas pagaram 335 milhões de dólares em ingressos ao redor do planeta para viver essa história. Existe uma tentação fácil de olhar para Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa e dizer que o filme não tem nada a dizer além do entretenimento imediato, que é uma máquina de espetáculo sem alma, construída em torno de efeitos visuais e estrelas de bilheteria, e que qualquer tentativa de encontrar profundidade temática nesse terreno é um exercício de superleitura intelectual em algo que simplesmente não merece esse esforço. Essa posição tem seus defensores, e dentro de certos parâmetros de análise cinematográfica, ela não é completamente errada, mas há outro jeito de olhar para o filme. E esse outro jeito revela algo mais interessante do que a superfície deixa transparecer. O tema central de Viagem 2 menos A Ilha Misteriosa não é a aventura. A aventura é o veículo. O tema central é a paternidade não biológica, menos especificamente. A pergunta de como um homem constrói um vínculo paternal genuíno com uma criança que não escolheu Taylor como Paieki. No início da história, não quer esse vínculo de jeito nenhum. Hank não é o pai de Sean. Nunca vai ser biologicamente, mas ao longo do filme, ele se torna pai de Sean da única maneira que realmente importa, através da ação, da presença, da escolha repetida de colocar o bem-estar do garoto acima do seu próprio conforto e segurança. Esse tema ressoou com um público enorme
porque não é uma situação fictícia e distante. Famílias reconstituídas, padrastos e madrastas tentando construir conexões com filhos de outros relacionamentos, adolescentes resistindo à presença de adultos que chegaram tarde demais para serem chamados de pai. Isso é uma realidade cotidiana para milhões de famílias ao redor do mundo. Viagem 2- A Ilha Misteriosa nunca nomeia esse tema explicitamente. Nunca para dar uma aula sobre estruturas familiares. Mas ele está lá, funcionando como a fundação emocional invisível de toda a narrativa. É significativo que a resolução desse conflito não aconteça através de uma conversa ou de uma declaração de afeto. Acontece através de uma crise compartilhada. Hank prova seu valor como figura paterna, não dizendo que ama Sean menos, mas colocando o próprio corpo entre Sean e o perigo, repetidamente, sem hesitação. E Sean aceita Hank não porque decidiu racionalmente que o padrasto é um bom homem, mas porque viu esse homem agir quando o momento exigiu. No universo de Viagem 2- A Ilha Misteriosa, como no universo real de muitas famílias, o vínculo não se declara, se demonstra a outro tema operando em paralelo, mais sutil, mas igualmente presente: a tensão entre imaginação e pragmatismo. Alexander representa um tipo específico de pessoa, menos aquela que recusa os limites que a realidade convencional tenta impor, que vive num estado permanente de descoberta, que prefere estar errado de maneira ousada a estar certo de maneira segura. Hank representa o polo oposto, o homem que aprendeu a trabalhar dentro dos sistemas, a respeitar as estruturas, a valorizar a segurança acima da aventura. Sean está entre os dois, sendo puxado em direções opostas por essas duas versões de masculinidade adulta. O filme não resolve esse conflito de maneira simples. E esse é um dos seus momentos de maior inteligência narrativa. Não diz que Alexander está certo e Hank está errado, nem o contrário. O que diz, nas entrelinhas de cada cena que os coloca em conflito, é que o mundo precisa dos dois tipos. A imaginação, sem pragmatismo, de Alexander, é o que encontrou a ilha menos, mas teria ficado preso nela para sempre sem o pragmatismo de Hank para operar o Nautilus e trazer todo mundo de volta. O pragmatismo sem imaginação de Hank não teria nem embarcado na viagem. Juntos, os dois formam uma completude que nenhum deles teria sozinho. Esse é o modelo de masculinidade. Mais complexo do que filmes de aventura familiar costumam apresentar, não há um tipo certo de herói. Há tipos complementares que precisam aprender a coexistir. A ilha em si funciona simbolicamente de uma maneira que vale explorar. Ela é um lugar que existe fora do tempo e fora do mapa, menos um espaço onde as regras normais do mundo não se aplicam, onde a escala das coisas é invertida, onde o impossível é cotidiano. Nas teorias literárias de aventura, esse tipo de espaço tem um nome: heterotopia, um conceito desenvolvido pelo filósofo Michel Foucault para descrever lugares que existem em relação ao espaço normal, mas fora das suas regras, ilhas de aventura. Na literatura de A Ilha do Tesouro de Stephenson, as Ilhas dos Sonhos de Peter Pan menos funcionam como heterotopias. São lugares onde os personagens podem ser versões diferentes de si mesmos, onde os conflitos que não conseguem resolver em casa de alguma maneira encontram espaço para ser trabalhados. É exatamente isso que acontece com Hank e Sean na Ilha Misteriosa. Em O Rio, com sua vida cotidiana, seus papéis estabelecidos e suas resistências construídas ao longo de anos, os dois nunca chegariam ao entendimento que chegam na ilha. Precisavam de um espaço fora das regras normais para poder se ver com outros olhos. A ilha é o catalisador, e quando ela afunda no final, o que fica é o que foi construído nela. A transformação é permanente, mesmo que o lugar tenha desaparecido. A regra de escala invertida, de Jonathan Swift menos animais,
pequenos enormes, animais grandes minúsculos menos carrega uma leitura temática que se conecta ao arco de Sean de maneira elegante. No começo do filme, Sean é literalmente o menor do grupo em termos de poder e autoridade. O adolescente cercado de adultos que tomam decisões e definem rumos. Mas na ilha onde a escala está invertida, onde as regras normais não valem, ele tem espaço para crescer além do que seu tamanho físico e sua idade permitiriam no mundo real. A ilha inverte não apenas o tamanho dos animais, inverte o tamanho das pessoas em relação umas às outras. E Sean sai de lá maior do que entrou. Viagem 2 menos a Ilha Misteriosa. Chegou nos cinemas num momento específico da cultura popular que ajuda a entender parte do seu impacto. Em 2012, o cinema de aventura familiar estava em transformação. A era dos filmes de família, genuinamente inocentes e sem ironia, menos aquele território que a Disney e a Amblin Entertainment de Spielberg dominaram nos anos 80 e 90. Menos estava sendo substituída por um tom mais sofisticado, mais autoconsciente, às vezes mais sombrio. E muitos deles traziam uma seriedade e uma complexidade temática que diferenciava o produto dos seus equivalentes de décadas anteriores. Nesse contexto, filme que chegou sem ironia e sem sofisticação performática, menos que simplesmente quis ser uma aventura de família colorida e divertida, que pediu ao público para acreditar em abelhas do tamanho de cavalos, sem nenhum piscar de olhos, foi, paradoxalmente, uma espécie de ato de resistência cultural, não intencional, não programático, mas real. Havia algo refrescante para um segmento significativo do público, num filme que não precisava ser mais do que era e não tentou ser. Isso se refletiu em como o filme foi recebido pelas famílias que o assistiram. Os pais que foram ao cinema com seus filhos em fevereiro de 2012 não saíram de lá discutindo subtexto ou simbologia literária. Saíram com os filhos animados e felizes, e com a sensação de que aquelas 2 horas tinham valido o dinheiro dos ingressos. Em listas de filmes de família populares na internet ao longo dos anos 2010. Viagem 2 menos, a Ilha Misteriosa aparece com uma frequência surpreendente, não nas listas de críticos ou de cinéfilos, mas nas listas de pais recomendando filmes para assistir com crianças de 8 a 12 anos. Esse nicho específico é onde o legado cultural do filme se consolidou. O impacto na carreira dos seus atores também é parte do legado cultural do projeto. Para Dwayne Johnson foi mais um tijolo numa construção que o levaria a se tornar o ator mais bem pago do mundo em meados da década seguinte. Para Ross Hutcherson, foi literalmente o último capítulo de uma fase de carreira antes da transformação radical que Jogos Vorazes trouxe. Para Brad Peyton, foi a prova definitiva de que ele era um diretor em quem os estúdios podiam confiar com projetos de grande orçamento e grande expectativa comercial. E para a literatura de Jules Verne, de Robert Louis Stevenson e de Jonathan Swift, para esses 3 homens mortos há mais de um século. Foi mais uma prova de que certas histórias têm uma vida que transcende qualquer forma específica. Elas vivem em livros emadapta, em reimaginações radicais, em filmes de blockbuster com Dwayne Johnson tocando o ukulele numa praia imaginária, e continuam vivas, porque tocam em algo fundamental sobre o desejo humano de descobrir o que está além do horizonte. Esse desejo não tem idade. E é por isso que uma história sobre uma ilha impossível no meio do Oceano Pacífico pode fazer uma criança de 10 anos e um adulto de 40 sentarem na mesma poltrona de cinema, por 1 hora e 40 minutos, acreditarem no mesmo impossível. Em 10 de fevereiro de 2012. Viagem 2 menos, a Ilha Misteriosa abriu em 3.470 salas, nos Estados Unidos e no Canadá. Era o fim de semana do Dia dos Namorados americano, um posicionamento estratégico
que a Warner Bros. E a New Line Cinema escolheram deliberadamente, sabendo que feriados de calendário que mantêm famílias em casa ou em busca de programas coletivos geram um tipo específico de público que vai ao cinema mais por conveniência e celebração do que por escolha estritamente seletiva. Para um filme de aventura familiar com apelo amplo, esse contexto é quase ideal. Os números do primeiro fim de semana confirmaram que a aposta foi acertada. O filme arrecadou 27,3 milhões de dólares nos 3 dias de abertura nos Estados Unidos e Canadá. Não foi um resultado explosivo que fez Hollywood parar tudo para redigir comunicados de surpresa eufórica, mas foi um resultado sólido, consistente com as projeções do estúdio e suficiente para posicionar o filme como número 1 nas bilheterias naquele fim de semana, menos à frente de The Wall, que ficou em segundo, e The Safe House, que completo, o top 3, numa temporada de lançamentos competitiva. Abrir em primeiro lugar com 27 milhões já é uma declaração de competitividade, mas a história real de Viagem, 2 menos, A Ilha Misteriosa nas bilheterias, não é o que aconteceu no primeiro fim de semana americano. É o que aconteceu fora dos Estados Unidos. Aqui é onde os números se tornam extraordinários e onde o filme demonstra um fenômeno que se tornaria cada vez mais central para a lógica econômica de Hollywood. Ao longo dos anos 2010, o poder crescente do mercado internacional, e especialmente do mercado asiático, como motor principal de rentabilidade para blockbusters de grande escala. Arrecadação total norte-americana de Viagem 2. A Ilha Misteriosa foi de aproximadamente 103 milhões de dólares, um resultado respeitável, mas não exatamente o de um blockbuster de primeiro nível para os padrões americanos. É no mercado internacional que o filme voou. Os 231 milhões de dólares arrecadados fora dos Estados Unidos e Canadá foram a parte que transformou um projeto de retorno moderado numa história de sucesso expressivo. A China sozinha contribuiu com cerca de 58 milhões de dólares, um número que, em 2012, ainda estava no começo de uma curva de crescimento do mercado chinês que explodiria completamente nos anos seguintes. O total mundial chegou a 335,2 milhões de dólares, contra um orçamento de produção de 79 milhões, quando você adiciona os custos de marketing e distribuição, que para um lançamento global dessa escala, geralmente ficam em torno de 50% do orçamento de produção. Então, uns 35 a 40 milhões adicionais. O break-even do projeto estava em torno de 120 milhões de dólares, com 335 milhões de bilheteria bruta. E considerando que os estúdios ficam com aproximadamente 50% da bilheteria depois de pagar as exibidoras, o retorno líquido para os produtores foi de algo entre 160 e 170 milhões de dólares, menos mais que o dobro do investimento total. Um sucesso financeiro inequívoco. Esses números contrastam de maneira fascinante com a recepção da crítica especializada, que foi consistentemente fria. No Rotten Tomatoes, o filme acumulou 44% de aprovação na pontuação geral dos críticos, com uma nota média de 5,10. O consenso da plataforma foi direto ao ponto. O filme seria agressivamente sem ambição, entretendo para crianças, mas sem oferecer nada para o público adulto que as acompanhava. No Metacritic, a pontuação foi de 41 em 100-, que o sistema da plataforma classifica como críticas geralmente negativas. No IMDb, onde o voto é do público em geral, a nota estabilizou em 5,7 de 10, menos uma pontuação mediana que reflete uma divisão real entre quem assistiu adorando e quem assistiu encogendo os ombros. Divergência entre a recepção crítica e a recepção popular é raramente tão clara quanto nesse caso. O CinemaScore, o sistema americano que mede a satisfação imediata do público
nas noites de estreia, perguntando às pessoas saindo das salas o que acharam do que viram menos. Deu ao filme uma nota A no sistema de pontuação do CinemaScore, que vai de Fá a mais. Um A significa que as pessoas que compraram ingressos saíram satisfeitas de maneira expressiva. É uma pontuação que filmes como Mad Max, Fury Road, A Chegada e Corra também receberam. A comparação não é de qualidade, é de satisfação imediata do público que o filme pretendia alcançar. O que isso diz sobre o filme é algo que a crítica especializada às vezes resiste em admitir, que excelência técnica e artística na avaliação de profissionais de cinema e satisfação genuína do público para o qual um projeto foi concebido são frequentemente métricas diferentes que medem coisas diferentes. Viagem 2-. A Ilha Misteriosa não foi feito para o crítico do New York Times ou do Cahiers do Cinema. Foi feito para a família de 4 pessoas que entrou numa sala de cinema numa sexta-feira à noite e queria sair 2 horas depois tendo se divertido. Para essa família, o filme entregou. Os números de bilheteria e o CinemaScore são a evidência. Roger Ebert, um dos poucos grandes críticos que encontrou algo genuíno para dizer sobre o projeto, resumiu bem a posição intermediária possível entre o entusiasmo popular e o desdém especializado. Ele concedeu 2,5 estrelas, menos meia estrela a mais do que dera ao primeiro filme. Escreveu que Michael Caine e Dwayne Johnson estavam entre os atores mais agradáveis do cinema contemporâneo e que o filme, sem ser bom em nenhum sentido convencional, era jovial e bem-humorado de uma maneira que tinha seu próprio valor. É uma avaliação honesta de um crítico que sabia distinguir entre o que um filme pretendia ser e o que um filme era capaz de ser, no campo dos prêmios formais. Viagem 2, menos A Ilha Misteriosa, não recebeu nenhuma atenção significativa. Não foi indicado para Oscars, Globos de Ouro ou qualquer premiação técnica de prestígio. A área de efeitos visuais, que foi de longe a contribuição técnica mais trabalhada do projeto, ficou de fora das grandes conversas daquele ciclo de premiações de 2012, dominadas por filmes como Life of Pi, que ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais naquele ano, com um nível de realismo e beleza que estava numa categoria completamente diferente de tudo que Viagem 2 oferecia. O legado do filme se construiu, não nos rankings de crítica, nem nas prateleiras de premiações, mas naquele espaço difuso e genuíno onde a cultura popular realmente vive, na memória afetiva das pessoas que o viram em determinado momento das suas vidas. Quem assistiu a Viagem 2, menos A Ilha Misteriosa com 8 ou 10 anos, em 2012, tem hoje 20 e poucos anos, e existe uma camada geracional específica de nostalgia associada a esse projeto, que não tem nada a ver com mérito cinematográfico e tudo a ver com timing de vida. Ver um filme no momento certo da infância cria um tipo de vínculo que nenhuma pontuação no Rotten Tomatoes consegue criar nem desfazer nas plataformas de streaming, onde o filme continua disponível e continua sendo assistido. Ele mantém uma base de audiência consistente que frequentemente surpreende pessoas que imaginavam que um produto de 2012 de recepção crítica morna estaria completamente esquecido. As revisitações são comuns e os comentários nas plataformas seguem um padrão reconhecível. Adultos de 20 e poucos anos redescobrem o filme, ficam surpresos com a nostalgia que sentem e percebem que o projeto perdeu em sofisticação ganhou em calor humano genuíno. Para a franquia, a história ficou em suspenso indefinido. O terceiro filme prometido pelo final de Viagem 2, menos a aventura que levaria Sean e seus companheiros à Lua, seguindo Jules Verne, menos nunca saiu do papel. A combinação de agendas impossíveis de alinhar entre Dwayne Johnson,
Hutcherson e Brad Peyton, todos em trajetórias ascendentes em projetos separados ao longo dos anos seguintes, tornou a continuidade logisticamente inviável. Não há notícias de que o projeto tenha sido oficialmente cancelado. Simplesmente. 2. A Ilha Misteriosa existiu num momento específico de Hollywood, num momento específico da carreira de cada um dos seus protagonistas e num momento específico da vida de uma geração específica de espectadores. Esse encontro de momentos é raramente planejável e raramente repetível. O filme aconteceu porque todas as condições certas existiram ao mesmo tempo, e não se repetiu porque essas condições nunca mais se alinharam. O que fica, no final, é um filme que cumpriu completamente o que prometeu, que pegou 3 romances do século XIX, 79 milhões de dólares, 5 atores com histórias completamente diferentes, um diretor canadense com apenas um longa anterior no currículo, o Havaí como cenário e estúdios na Carolina do Norte como laboratório, e transformou tudo isso numa aventura que fez 335 milhões de dólares ao redor do planeta e deixou uma criança de 10 anos saindo do cinema com a certeza de que ilhas impossíveis existem, de que abelhas gigantes podem ser montadas como cavalos e de que o mundo é muito maior do que qualquer mapa consegue desenhar. Isso, para o que o projeto se propôs a ser, é exatamente suficiente